Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Espero que todos bem. Eu tava aqui meditando o que eu ia falar hoje, né? E veio agora e eu vou fazer diferente. Vamos fazer nossas respirações antes de começar o nosso papo, que é um papo onde eu vou falar um pouquinho sobre uma dor que eu tive em relação à beleza. E eu acho legal a gente voltar a fazer as nossas práticas. Então vai ser o nosso momento da gente praticar hoje, que eu falei, né? Que eu ia fazer algumas meditações e algumas lives. Então vamos começar fazendo essa live relaxando nosso corpo, tá bom? Então senta aí de uma forma confortável, né? Com a sua coluna ereta, feche os olhos, se conecta com o momento presente, com aqui, com agora, colocando a intenção do dia, né? A gente agora aí é 6 horas da manhã. Coloca a sua intenção do dia, o que você quer que o seu dia seja hoje, né? Que seja amoroso, que tenha muita luz, muita alegria, que seja leve, seja fluido. Então coloca a sua intenção no dia de hoje, pra gente poder receber e se conectar agora com esse conhecimento, né? Na verdade é um desabafo também. Vamos fazer 3 respirações juntos? Então primeiro a gente vai inspirar o ar. Você pode segurar ele um pouquinho e soltar. Pelo nariz, com a boca fechada. Inspira mais uma vez. Segura e solta. Inspira a última vez. Segura e solta. E aos pouquinhos se conecta de novo com o momento presente, abrindo os olhos. E vamos para a nossa assunto do dia. Aí depois a gente faz uma meditação guiada. Então, do que a gente vai falar hoje? Eu esqueci de pôr aqui o título, mas a gente vai falar sobre baixa autoestima. Eu já tinha falado em alguma live sobre autoestima, eu acho, que era até um dos assuntos onde eu tinha aprendido com a minha mestra, que foi uns atendimentos bem fortes que eu tive. Mas eu senti de falar um pouquinho sobre essa baixa autoestima, né? E aí eu vou falar um pouquinho do meu relato, né? Da minha experiência, que possa ajudar você de alguma forma, né? Por que eu me encontrava com essa baixa autoestima e como é que eu identifiquei ela também na minha vida, porque não foi algo que eu descobri assim de primeiro momento. E foi algo que eu fui descobrindo com o tempo, que eu sempre tive ela, só que eu nunca tinha parado pra olhar. E aí nessas curas que eu tive em relação às distorções da beleza, foi quando eu realmente vi que eu tinha muita baixa autoestima, né? E que ela aconteceu desde a época da adolescência, assim, né? Então é algo que ela vai se desenvolvendo, né? Porque a gente tem essa falsa sensação de que quando a gente descobre as coisas, ela acontece assim, tive. Por exemplo, que nem depressão, né? A gente tem, não, eu caí em depressão. Eu tava até estudando sobre isso com um psicólogo. E não existe essa coisa de cair em depressão, né? Do nada surgiu a depressão. É algo que acontece com o tempo, é longo. Você vai começando a ter ações e pensamentos, por exemplo, negativos, aonde você vai construindo, digamos assim, essa depressão até o momento que ela realmente surge na sua vida de uma forma muito forte. E aí você realmente
digamos, se dá conta, né, que tá depressivo. Então, essa baixa autoestima é a mesma coisa, ela foi uma construção, digamos assim. E aí, quando eu parei para refletir, eu descobri que ela era desde a adolescência e reverberou até os meus 26 anos. Até hoje eu dizia assim, agora não, eu não tenho mais essa baixa autoestima, graças a Deus. Mas lembrando que é algo em que realmente prejudica muito você, mas também a gente precisa muito ter esse olhar amoroso que eu sempre trago aqui. A gente sempre precisa nos acolher, né? Quando a gente descobre quando tá passando por essa fase, né? Porque é bem algo que a gente sempre quer arrancar, né? A gente, não quero ter. E eu já fiz isso várias vezes com vários processos meus. E até hoje, nos processos que eu tenho, que às vezes eu não tenho entendimento na hora, eu tenho aquela coisa de querer, meu Deus, eu quero descobrir logo. E não é assim que funciona, eu acho. E isso vai ficando claro cada vez mais pra mim, assim, que Gabi, calma, não é assim que funciona. Então tem que estar toda hora me lembrando disso também, né? Que nem eu falo, eu trago aqui os meus processos, porque eu também tô no meu processo de cura, né? E como surgiu essa baixa autoestima, né? Quando eu fui parar pra meditar sobre, né? E destrinchar esse assunto, assim, ela aconteceu na adolescência. Então eu sempre fui uma menina muito segura comigo, né? Principalmente em relação a essa questão da beleza, da imagem. Eu consigo lembrar direitinho os momentos, né? Enquanto eu era bem comigo e os momentos que eu comecei a ficar insegura com a minha aparência, comecei a realmente me sentir até questão de inferioridade, de que eu tinha que me sentir inferior. E isso começou a reverberar ao longo do tempo, né? Então a autoestima, a baixa autoestima, né? Ela tá muito relacionada a essa questão de insegurança que a gente tem com a nossa imagem. E na adolescência a gente tem essa fase onde a gente está construindo esse verdadeiro eu, né? E muito também na adolescência a gente constrói aquelas nossas máscaras, onde a gente quer colocar uma máscara para sentir ser daquele jeito. Então é uma fase onde a gente está construindo esse eu, né? O que eu sou de verdade. E eu lembro que essa questão da minha baixa autoestima era muito relacionada a essa insegurança. Então eu era insegura em tudo e não só na questão da beleza, né? Então eu era insegura com tudo que eu fazia, assim. Eu nunca achava que nada estava bom, né? Então, por exemplo, na escola sempre tive dificuldade para aprender, então, para escrever os textos era um horror. Eu tinha essa questão de bloqueio e achava que nunca nada estava bom. Fazia os trabalhos também e sempre tinha essa questão de que poderia fazer mais. E aí depois eu fui ver também que tinha uma questão do meu mapa astral, do meu lado virginiano da coisa, que a gente busca muito essa questão de ser perfeito, estar lindo e maravilhoso aquilo que você está construindo. Óbvio que tem um lado bom e um lado não muito bom, né? Que realmente quando você está proposto a fazer algo, você tem que dar o seu melhor. E eu sinto que eu fazia isso e faço isso até hoje. Mas tem esse lado de que você deu o seu melhor e você tem aquela falsa sensação de que ainda não tá bom. E aí você cria esses bloqueios. Às vezes você acaba ficando parado mesmo, né? Bloqueado por algo que você tá construindo porque você acha que não tá bom, né? Então eu tinha muito essa questão dessa insegurança de achar que nunca tava bom, nunca tinha dado o meu 100%, sendo que o meu 100% era aquilo que eu tinha, aquele conhecimento que eu tinha, a maturidade emocional que eu tinha para lidar com as situações. Então eu acabava me bloqueando muito, né? Com tudo na vida, assim. Até, por exemplo, se fosse fazer uma entrevista de emprego, enfim, tudo, eu ficava muito nervosa, tinha muita vergonha. Eu era uma menina extremamente tímida, assim, então eu tinha muita vergonha, sabe? Aquela questão assim, de quando tu tava numa situação de conflito, que eu fugia dos conflitos também. E
era muito envergonhada, então assim, tudo eu fazia naquela timidez e isso me prejudicava muito, porque as pessoas conseguiam ver o potencial em mim, só que na hora quando eu ia exercer o que elas me pediam, eu não conseguia mostrar esse 100% de potencial, porque eu tinha esses bloqueios, eu tinha essa vergonha, essa questão de achar que o que eu falasse não ia ser bom. Então eu era muito insegura até na minha fala, quando eu ia falar algo eu ficava com aquela insegurança, né? E eu vejo que hoje, né, pra estar fazendo o que eu tô fazendo aqui é uma superação gigantesca, vocês não têm noção. Então tá aqui falando, tá aqui me vulnerabilizando, né? Por exemplo, quando eu falo dos meus textos, foi a forma que eu senti de realmente me vulnerabilizar, contar os meus processos para botar para fora, para mostrar para minha mente que eu não preciso me proteger de nada, eu não tenho que me proteger das pessoas, eu não tenho que me sentir inferior por estar falando sobre as minhas questões pessoais, né? Porque eu sei que é só uma forma de eu colocar para o mundo e que quem se conectar e sentir que faz parte do seu processo também vai ser maravilhoso. É uma forma de a gente ir superando certas crenças, traumas juntos, né? E mostrar que a gente não tem que estar se protegendo, porque um dos mecanismos da mente é esse, né? De querer estar sempre se protegendo, de não mostrar esse lado mais vulnerável mesmo, né? Porque que o pensamento que eu tive da vulnerabilidade era que a vulnerabilidade me tornava uma pessoa fraca, né? Nossa, se eu me vulnerabilizar, eu vou me sentir fraco pro outro, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Então, essa era uma das máscaras que eu construí, eu tive que desconstruir comigo, de todas as vezes que alguém me oferecia ajuda e dizia assim, Gabi, tá precisando de alguma coisa, e tantos meus pais, amigos, eu sempre bancava aquela, não, tá tudo certo, tá tudo perfeito, e por dentro eu tava arrasada, eu tava péssima, mas eu tinha que bancar que eu tava bem, né? Então eu tive que aprender a desconstruir isso dentro de mim, de dizer assim, não, tem que admitir que tu não tá bem, tem que admitir que tá passando por uns processos meio esquisitos aqui. E às vezes o compartilhar ajuda você a ter clareza, porque as pessoas ao nosso redor, elas estão justamente para isso, né? A gente tá aqui para se ajudar e às vezes a maturidade, aquele entendimento que você não tem, aquela outro ser que está se relacionando com você pode ter e pode te trazer a luz da consciência que você precisa, né? Então, estar aqui também compartilhando com vocês, eu sinto que é isso, né? Que o meu relato possa ajudar no processo de vocês, sabe? Então, o meu servir também tá nisso, não tá só nessa questão de só trazer o meu relato, mas também mostrar uma luz, dizer que tá tudo bem, porque a gente tem muito essa sensação de que ai, eu não posso falar, ai meu Deus, eu tô passando por esse processo, é só comigo, porque a mente ela enreda tanto nas histórias, né, que às vezes e a gente acredita tanto nisso que a gente fica tão dentro daquela caixinha, dentro daquele problema, que acha que é só você que tá vivendo aquilo. Mas os processos, eles são extremamente parecidos. O que eu tô vivendo hoje, você pode estar vivendo também, ou vivendo de uma forma diferente. Então, a gente tem essa falsa sensação, né? Então, essa baixa autoestima, né? Pra mim, no meu processo, era muita essa insegurança, era muita essa timidez que eu tinha, essa vergonha, né? E aí, se a gente for parar pra pensar na escala de emoções que eu já trouxe pra vocês aqui, a vergonha, ela é muito baixa, né? Então, assim, era uma coisa que eu realmente vibrava baixo. E isso não fazia eu me empoderar de mim, de falar as coisas. E é algo em que eu vejo que a gente passa por esses processos e isso acaba dificultando muitas áreas da nossa vida, né? E é algo que a gente precisa, de primeiro momento, admitir que a gente tem isso. E pra mim foi um processo que levou tanto tempo porque eu não admitia pra mim que eu tinha, né? E eu nunca tinha parado também para refletir sobre.
né? E aí a gente volta na tecla que eu sempre bato, no autoconhecimento. Porque foi no autoconhecimento que eu descobri isso. E eu vejo o quanto a gente acaba anestesiando essas questões para, enfim, no dia a dia, né? É trabalho, é estudo, é cuidar de casa, pai, mãe, filhos, que a gente acaba não olhando para essas questões. Então, muitas delas relacionadas à beleza, eu vejo que elas vinham pra mim, né, emergiam ali, só que eu pegava e tapava, dizia assim, eu não vou ver isso aqui não, porque não é tão importante, porque cuidar da minha casa é muito mais importante do que cuidar de mim. Então eu tive que mudar esse pensamento também, de dizer assim, não, você primeiro precisa cuidar de você, fazer esse processo de autoconhecimento, pra depois cuidar do externo. Porque o autocuidado, o autoconhecimento, ele é a coisa mais importante que você tem que fazer. E é uma coisa que eu vou trazer sempre, vou lembrar sempre. A gente precisa cuidar de nós mesmos, a gente precisa fazer esse trabalho e não é egoísmo nenhum você parar para cuidar de você. Então, hoje em dia eu vejo que isso é tão claro para mim que eu penso muito em mim primeiro, para depois pensar no outro, né? Essa questão de ser terapeuta, né? De me formar com a No, ela fala muito sobre isso. Não tem como você se tornar um terapeuta se não você cuidar de você primeiro, não fazer todo o seu processo com você, para depois ter condições de atender outro ser. Então é algo que é muito nítido e que eu sei que falta a gente ter essa clareza em se olhar. Porque se olhar, né, e aí quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento, a gente vai descobrindo cada coisinha assim que a gente não quer ver, de atitudes, ações que você tem, às vezes daqui a pouco a forma como você fala com alguém é ríspida, é grossa, você se torna uma pessoa estúpida, e aí você começa a ver que é você que tem isso, e que isso não é legal, você fica com aquele sentimento, tipo, nossa, eu sou uma pessoa horrível. O autoconhecimento traz muito isso, porque vai começar a aparecer as sombras, tanto luz quanto sombra. E a gente tem muita sombra, e quando começa no início, você começa a ver tanta coisa que você não quer ver, que você já quer sair, né? Eu vi que no processo do autoconhecimento era muito sobre isso. Eu olhava as minhas ações e dizia, caramba, eu não sou uma pessoa tão boa assim no mundo não, coitada das pessoas que relacionam comigo. E só que é libertador quando você começa a ver que tá tudo bem, todo mundo é assim. E é maravilhoso quando você se compromete com o seu processo de evolução, né? Com o seu processo de evoluir, dizer, nossa, tá tudo bem, eu sou uma pessoa impaciente, então eu vou ter que exercer a paciência, né? Então, assim, se hoje eu sou uma pessoa mais compreensiva, é porque em algum momento eu não fui compreensiva. E agora eu consegui entender essa polaridade, né? Dessa outra, digamos, outra compreensão que eu tive sobre aquilo que eu não tinha. Então, a gente se bota muito nesse lugar do perfeito. Eu me botava muito. Deus o livre falar que eu era uma pessoa impaciente, sabe? Não, eu sou uma pessoa que namastê, eu não era uma pessoa namastê até começar a entender esse processo. Então entende o quanto admitir coisas era muito difícil, né? E essa questão da baixa autoestima, ela também fala muito sobre isso, né? Então essa insegurança que eu tinha de fazer as minhas coisas era também, eu sinto que era muito essa questão de não querer admitir as coisas pra mim. De dizer assim, Gabi, tu é uma pessoa insegura, né? Tipo assim, tá com problema, tá com dificuldade, por exemplo, de desenvolver um texto, até isso na escola, sabe? A professora tava ali, ela foi feita para me ensinar, né? Aquele ser ali que sabe o que tá fazendo. Eu tinha dificuldade até de pedir ajuda para as professoras, porque eu achava assim, eu preciso ter capacidade de aprender isso aqui sozinha. E não é assim que funciona. A gente precisa de outros seres e admitir, olha, eu não sei fazer isso aqui. Você me ensina já que você sabe? Então é algo que eu tinha dificuldade até de pedir ajuda para outras pessoas, né? De dizer assim, nossa, eu não tô passando por uma coisa que eu não sei.
E hoje em dia eu vejo que cada vez mais eu desconstruo isso de mim e de admitir. Eu não sei fazer isso, eu tô aprendendo a fazer tal coisa, eu tô estudando sobre isso, ainda não é tão claro pra mim, mas eu tô indo, tô seguindo. E se eu vejo alguém, por exemplo, que nem minha mestra, eu vejo alguém que sabe mais que eu, é me colocar naquele lugar de aprendiz mesmo, dizer, nossa, eu não sei nada, mas eu tô aqui pra aprender. Então, eu não tinha isso comigo e tive que construir e construo até hoje, né, pra realmente me fortalecer e perder essa insegurança, né? E vejo que, por exemplo, abrir as lives aqui e conversar com vocês sobre assuntos às vezes que eu tô aprendendo e que eu não tenho tanta consciência ainda, conhecimento, né? É uma das formas que eu descobri que eu posso fazer isso e que tem me ajudado muito a me comprometer em me tornar melhor, me tornar um ser humano melhor. E voltando, não é se sentir superior, nem inferior, nem melhor e nem menor que ninguém. É simplesmente saber que eu tô no meu processo, que eu tô aprendendo e que tá tudo bem e que isso vai ser eterno, vai ser até o último dia que eu respirar. E que tá tudo bem, que é importante a gente saber que tá todo mundo trilhando o mesmo caminho, só que cada um tá no seu processo, daqui a pouco a dificuldade que eu tenho não é a sua dificuldade, mas daqui a pouco eu tenho amadurecimento em alguma coisa e eu posso ajudar você também no seu processo, assim como você pode me ajudar. E aí a gente sempre volta pro lugar da humildade, ter humildade de escutar as pessoas que sabem mais que você, ou que nem nessa questão da troca mesmo, de você estar numa conversa e ser humilde, dizer assim, nossa, a pessoa pensa assim, que interessante, se eu aplicar isso que ela tá falando na minha vida, será que vai ser legal? E aí você vai se descobrindo um novo mundo, um novo você também, né? Porque a gente aprende muito com outros seres. Então, hoje eu queria falar sobre isso, assim, sobre essa questão da baixa autoestima, né? De a gente realmente saber que o que, pelo menos no meu processo, que mais pegou era se me sentir inferior, ter essa vergonha, né? De realmente não estar fortalecida no mundo e também por estar me construindo, né? Saber quais são os meus valores e princípios, o que é forte pra mim, né? O que digamos assim, eu tenho esse valor aqui. Se alguém pegar e interferir no meu valor, eu saber pôr limites, dizer assim, nossa, isso aqui é muito importante pra mim. E se você não respeita isso, não é uma relação saudável, por exemplo, quando você tá se relacionando com alguém, né? É realmente a gente começar a fortalecer essas bases, né? Porque a autoestima tá em se estimar, tá em a gente realmente saber o que é importante pra nós, né? E dizer assim, nossa, isso aqui é um valor meu e é um valor que eu respeito. Se em algum momento alguém vir interferir nesse valor, eu tenho que saber impor limites, dizer assim, olha, isso aqui não foi legal, você tá interferindo num valor meu e eu não gosto, ponto. E você não tá sendo, digamos, enfim, não sei, você simplesmente tá sabendo respeitar aquilo, sabe? Então, pra gente levar a autoestima tá relacionada muito a isso, a saber que a gente precisa fortalecer essa base, né? Então, realmente quebrar esses mecanismos da mente de achar que você precisa ser perfeito, que, enfim, essa questão da rejeição também muito forte, né? De você se sentir inferior, se sentir rejeitado. É olhar para cada questãozinha, né? E aí por isso que o autoconhecimento é importante. E é muito importante também, que veio agora, de que se você não tem uma base, que isso é muito difícil para você, de você procurar ajuda, né? De profissionais que possam, seja um terapeuta que você se identifica, seja um psicólogo, um profissional da saúde, né? Para te ajudar nisso. Esse meu processo eu fiz todo sem ajuda profissional, porque na época eu não tinha condições de fazer isso, né? E hoje, fazendo os atendimentos com a No,
me autoconhecendo, já tendo essa prática, porque eu desenvolvi essa prática ao longo do tempo. É algo em que hoje eu olho para isso e tenho um amadurecimento de emocional mesmo, dizer, tá, esse é o meu processo, então eu tenho que fazer isso e isso. Mas tem certas outras coisas que eu não tenho nada e aí eu vou indo, eu vou fazendo. Então é muito importante você encontrar pessoas que te ajudem nesse processo também, se você estiver sofrendo com isso. E saber que tá tudo bem, que muitas pessoas passam por isso, você não vai ser a primeira, não vai ser a última, e que você tem que ser muito amoroso no seu processo. É botar amor em tudo. Estou tendo essa fase na minha vida e ela tá sendo difícil. De que primeiro momento eu vou fazer? Vou botar amor. Vou olhar para cima, vou me conectar com o divino e vou pedir ajuda. E saber que você tem que se vulnerabilizar para as pessoas que estão perto de você e pedir ajuda. A gente tem que aprender a pedir ajuda quando a gente precisa. E eu era uma pessoa que não pedia ajuda. E hoje em dia, o que eu mais faço é me vulnerabilizar para todo mundo. E toda vez que eu faço isso, apesar de às vezes achar que é loucura o que eu tô vivendo, a pessoa olhar para você e dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem porque ela aceita você, ela entende você, ela quer te ajudar porque sabe que é uma fase e que essa fase ela não vai durar para sempre. E nada dura para sempre. E saiba que é um amadurecimento da sua alma. A gente veio pra cá pra isso, né? Pra amadurecer o nosso espírito. Então, às vezes, a mente, ela enreda tanto que ela coloca aquilo como se fosse durar pra vida inteira. E, na verdade, não é. É só uma fase e que é importante a gente saber olhar, integrar, se conhecer, buscar ajuda, fortalecer isso dentro de nós e saber que daqui a pouco vai passar e que aí você vai olhar para aquela fase assim, nossa, olha o que eu passei, era aquilo ali que eu tinha que integrar dentro de mim, que é só um fortalecimento do meu espírito, é só uma fase. E como com toda fase, que nem eu falei ontem, né? A gente vai ter a nossa fase de criança, a gente vai ter a nossa fase de adolescência, de uma pessoa madura, depois de uma pessoa mais idosa. São fases e elas são importantes, né? Enfim, gente, falei bastante, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você sentir de compartilhar algo comigo, saiba que vai ser um prazer poder ouvir vocês, né? E poder transmitir alguma palavra de conforto. E senti agora de falar que se você estiver passando por algo assim, quiser relatar e quiser colocar no grupo do Reiki, eu estou dando Reiki gratuito. O link para acessar o grupo do WhatsApp tá ali no meu perfil. E aí você pode entrar no grupo e pedir. Colocar essa intenção, né, de se estiver passando por algo relacionado à baixa autoestima, você pode botar lá no grupo o nome completo, a cidade, tem mais alguma coisa? Acho que é o nome completo, a data de nascimento. Você coloca lá no grupo e você pode relatar se você se sentir mais confortável, mandando direct, dizer, Gabi, estou passando por esse processo, queria colocar a intenção para que a energia do Reiki me ajude. Porque a energia do Reiki ajuda também nessas questões emocionais, porque ela vai acessar o nosso campo emocional, né? E ela vai auxiliar nesse processo também. Então, você pode pedir ajuda através da energia do Reiki, se você acredita e faz sentido pra você. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer a nossa meditação guiada, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a nossa música aqui. Então, a gente vai fazer a nossa meditação guiada para integrar melhor essas informações da baixa autoestima, tá bom? Então, se coloque em uma posição confortável, com a sua coluna ereta, ou se você estiver deitado na cama, esteja de barriga para cima, com as mãos, das palmas das mãos também para cima. Não, os braços não podem estar cruzados, né? Então vamos
Vou aproveitar e fazer algo diferente. Eu vou colocar o nosso Reiki situação. Eu vou pedir auxílio da energia Reiki para nós aqui nesse momento. Aos meus guias, mestres, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, ao Mestres Reiki, toda a equipe espiritual do Reiki. Eu, Gabriela Bade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki situação, para todos os seres que se conectarem e que possam pedir auxílio da energia Reiki para a liberação, principalmente da baixa autoestima, essa questão de inferioridade, de rejeição, insegurança, com a sua imagem, com ações no dia a dia, que a gente possa liberar isso através do Reiki situação. Que a gente possa refletir sobre a nossa baixa autoestima, sobre a insegurança, que possamos ter, seja com a nossa imagem pessoal, com a nossa beleza, seja com nossas ações no dia a dia, com aquilo ainda que a gente sente bloqueado, por alguma rejeição que a gente possa ter sentido, tanto quanto a gente era criança, adolescente, agora reverberando na nossa fase adulta. Seja vergonha por alguma ação que eu tive no passado e que ainda ela vai reverberando no momento presente. Para que a gente possa olhar para essa questão de baixa autoestima e se perguntar aonde ainda eu não me estimo. Por que eu tenho essa baixa autoestima em mim? Como eu posso começar a olhar para ela de uma forma amorosa, para que eu realmente consiga olhar para os meus valores, para os meus princípios e saber o quanto isso vai me fortalecer e me tornar uma pessoa forte no mundo. Então, se você se sente inseguro, peça para liberar a insegurança dentro de você. Se você se sente rejeitado, se você se sente inferior, inseguro com a sua imagem, com a sua beleza, se é algo que incomoda você, saiba que essas situações elas não são reais. Isso é tudo uma projeção da mente. E quando a gente libera a nossa mente e dizer para ela que tá tudo bem, que eu não sou uma pessoa inferior, que eu tenho voz no mundo, que eu tenho a minha verdade, que as pessoas param para me ouvir, que eu tenho sabedoria dentro do meu coração, que eu sou uma pessoa boa. Que existem pessoas que gostam de mim, gostam da minha companhia. Dizer pra mente que não é real isso. Então vamos pedir para esse momento pra gente liberar e curar essa parte dentro de nós. Eu não sou uma pessoa inferior, eu não sou uma pessoa insegura. As pessoas não me rejeitam. Se eu fiz algo no passado que eu senti vergonha, que eu possa liberar nesse momento, porque eu estava aprendendo. E faz parte do processo errar. E tá tudo bem errar, porque não existe certo e errado, só existe toda a experiência, e a experiência ela é sagrada. Toda experiência é sagrada.
Que a gente possa pedir para liberar e curar os enredos da mente, para a gente fortalecer os nossos princípios e valores. Se você sentir mais alguma coisa dentro de você, peça para curar, peça para liberar. E dizer para a mente, não é real, mente, é tudo ilusório. Nada disso é real. Que a gente possa trilhar esse caminho, esse processo evolutivo de uma forma leve, fluida e colocando muito amor no nosso processo. E aceitar os nossos erros, nossos acertos e saber que a gente está aqui com esse processo evolutivo, a gente veio para cá para aprender. O planeta Terra, Gaia, é uma escola. A gente está aqui para aprender. Então que a gente possa tirar esse peso de querer acertar sempre. E que tá tudo bem errar. Tá tudo bem acertar também. Isso não faz de você inferior e nem superior. A gente tá aqui trilhando o mesmo caminho. Que a gente possa colocar sempre humildade, amor e compreensão e muita compaixão no nosso processo. Solicito o encerramento da energia Reiki no processo de situação. Toda a minha equipe espiritual, gratidão por mais um dia de vida, auxiliando e sendo canal de luz e de amor para todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dessa cura também. Que assim seja. Gratidão, gente, por estarem aqui comigo nesse processo de cura. Que você possa liberar tudo aquilo que faz você ainda ter essa baixa autoestima. E se você sentir, você pode fazer outras vezes essa meditação, essa cura. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. E até amanhã, tá bom?